Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, erguemos nossa voz, nossa mente, os nossos olhos para o céu, de onde vem o nosso socorro, de Jesus Cristo, de onde vem também o batismo do Espírito Santo. Derrama, querido Jesus, sobre nós o Espírito Santo, para que ao abrirmos a Tua palavra profética, o Senhor fale ao nosso coração, nos fortaleça, nos anime e nos guie e nos abençoe, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Deus colocou no nosso coração o tema para hoje, jesuítas e protestantes, juntos na evangelização do mundo. O que você pensa sobre isso? Jesuitismo e protestantismo, juntos na evangelização do mundo. Reforma e contra-reforma, juntos na evangelização do mundo. A besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra, juntas na evangelização do mundo. Isto é possível? O que você pensa sobre isso? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13 e os versos 11 e 12. Apocalipse 13, versos 11 e 12. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. O dragão que aparece dando sustento, dando trono e todo o poderio para a besta que subiu do mar. No capítulo 13, verso 1 e 2, é o mesmo dragão, Satanás, que está agindo e falando através da besta que subiu da terra, que tem 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas fala como o dragão. E o verso 12 diz: e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Meu querido irmão, aqui está o protestantismo e o jesuitismo. Aqui estão esses 2 poderes mundiais se unindo para a evangelização do mundo. É possível? Nós estamos completando 506 anos de reforma protestante. 506 anos da reforma protestante. Poderíamos celebrar estes 506 anos de reforma protestante? Estaria a reforma ainda viva? Se Lutero ressuscitasse hoje, ele teria algo para comemorar ou teria algo para chorar, para lamentar? O que você acha? O que você pensa sobre isso? Quem são os verdadeiros herdeiros da reforma protestante do século XVI? Quem são os verdadeiros herdeiros da reforma? Há 506 anos atrás, Martinho Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, lá na Alemanha, protestando contra o vinho de Babilônia, protestando contra as doutrinas errôneas de Babilônia. E, queridos, ali ele protestou contra a venda das indulgências, a comercialização do perdão, vendendo o perdão para pecados que as pessoas ainda iriam cometer. Por isso, Lutero se levantou contra o vinho de Babilônia. Mas eu pergunto, onde está a reforma? Onde estão os protestos hoje, 506 anos depois? Foi no ano de 2014 que o Papa Francisco enviou um representante seu, o bispo Tony Palmer, numa convenção evangélica carismática nos Estados Unidos, liderada pelo pastor carismático Kenneth Copeland. Kenneth Copeland liderou esta convenção de líderes evangélicos e carismáticos, e Tony Palmer veio representando o Papa Francisco. E, meus queridos irmãos, quando Tony Palmer assumiu o púlpito, ele falou claramente: não existem mais protestos. Não existem mais protestos, portanto, não existe mais igreja protestante.
E todo o auditório que estava ali aplaudiu estas afirmações de Tony Palmer. Como poderemos aplaudir a declaração de que não existem mais protestos e não existe mais igreja protestante? Queridos, em Apocalipse capítulo 17, verso 5, abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 17 e o verso 5. Aqui fala de uma igreja chamada Igreja Mãe e, portanto, ela tem filhas. Apocalipse 17, verso 5. E na sua testa estava escrito o nome mistério, a Grande Babilônia. A Grande Babilônia romana, ela é a Igreja Mãe. Ela se orgulha de ser a Igreja Mãe, mas então ela tem filhas. E quem são as filhas desta Igreja Mãe romana? Aqui diz a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Todas as filhas bebem do vinho oferecido pela mãe. Estão aceitando as doutrinas errôneas de Roma. Meus queridos irmãos, todas as igrejas que obedecem o mandamento papal sobre a santificação do domingo, você pode chamar esse domingo de o domingo ecológico, o domingo verde, mas é um mandamento papal, exigindo que o mundo todo santifique o primeiro dia da semana. Queridos, isto é vinho de Babilônia. Essa é a verdade presente que nós temos que pregar. Os herdeiros da reforma protestante precisam levantar a sua voz e protestar. Porém, o que nós vemos hoje é o protestantismo se levantando em defesa do mandamento papal sobre a santificação do domingo. A Igreja Mãe manda e as filhas obedecem. Os jesuítas têm muito o que comemorar por esses 506 anos de reforma protestante. Por quê? A ordem dos jesuítas tem razões de sobra para comemorar, porque de forma sutil, de forma habilidosa, eles conseguiram destruir o protestantismo. Por isso, Tony Palmer disse, não existem mais protestos, não existe mais igreja protestante. Eles se uniram a Roma. Eles, os jesuítas, se infiltraram nas igrejas protestantes e trabalharam de dentro para fora. Eles se infiltraram nos seminários de teologia, nas universidades. Eles fizeram a cabeça dos professores e dos estudantes. Infiltraram-se em todas as igrejas, em todas as religiões e em todos os governos do mundo. Para que possamos entender, meu querido irmão, minha querida irmã, para que possamos entender melhor o que aconteceu exatamente em 1517, nós precisamos entender também o que significa jesuítas, o que significa jesuitismo. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Porém, queridos, 31 de outubro hoje não é comemoração da reforma protestante. Satanás criou a festa do Halloween e Halloween é a festa comemorada em 31 de outubro atualmente. O dia das bruxas, o dia da feitiçaria, o dia do satanismo, uma estratégia satânica para apagar da mente do povo que 31 de outubro é o dia da reforma protestante. Observe essas duas datas. 31 de outubro de 1517, o clímax da reforma protestante, e o dia 27 de setembro de 1540. O que aconteceu no dia 27 de setembro de 1540? Foi criada a Ordem dos Jesuítas com o apoio e aprovação do Papa Paulo III. Qual é a relação entre essas duas datas, 1517 e 1540? A Reforma Protestante foi o maior golpe desferido contra o papado. Sacudiu os alicerces do Vaticano. A Europa toda foi incendiada com os ensinos protestantes de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, de João Hus, de João Wycliffe. A Europa toda, países inteiros se tornaram protestantes. Então, em 1540, surgiu a Contra-Reforma.
contra a Reforma é um movimento para destruir a Reforma protestante. Foi criada em 1540 a Ordem dos Jesuítas, que se tornou um poderoso e o mais poderoso exército papal para destruir o protestantismo. Martinho Lutero era um padre católico sincero e temente a Deus. Foi ordenado para o sacerdócio católico no ano de 1507. Em 1508, Lutero foi orientado e guiado por Deus para ir fazer uma visita à cidade de Roma. Fez esta viagem da Alemanha até Roma a pé, hospedando-se em vários lugares ao longo do caminho. Afinal, contemplou à distância a cidade das 7 colinas, dos 7 montes. Com profunda emoção, se prostrou ao solo, exclamando: Santa Roma, eu te saúdo. Entrou na cidade de Roma, visitou as igrejas, por toda parte ele via cenas que enchiam o seu coração de terror e espanto. Lutero observou a iniquidade que existia entre os padres, ouviu os gracejos imorais proferidos pelos padres mesmo durante a missa. Por um decreto recente feito pelo Papa de então, o decreto dizia que toda pessoa que subisse de joelhos à escada de Pilatos, uma escada que dizem que miraculosamente foi trazida de Jerusalém até Roma, e o decreto papal dizia que todos os que subissem de joelhos esta escada, chamada escada de Pilatos, seriam perdoados os seus pecados. Lutero, como um homem temente a Deus, decidiu subir esta escada de joelhos. E foi quando ele estava subindo essa escadaria que Lutero ouviu uma voz como de trovão soando nos seus ouvidos. E essa voz dizia: o justo viverá da fé. Romanos 1,17. O justo viverá da fé. Ergueu-se de um salto e saiu apressadamente do lugar envergonhado e horrorizado. Quando ele saiu de Roma, voltando para a Alemanha, ele deu costas para Roma. Deu as costas para Roma e tirou dela também o seu coração. Desde aquele dia, Lutero foi se afastando mais e mais de Roma até romper totalmente seus laços com a Igreja Papal. No dia 31 de outubro de 1517, Lutero então pregou as 95 teses, protestando contra a imoralidade, contra a venda das indulgências, contra a comercialização do perdão. Lutero enfrentou os inimigos usando a Bíblia, e a Bíblia só. Tendo a Bíblia na sua mão, ele enfrentou o mais poderoso poder que dominou a Europa durante toda a Idade Média. No livro O Grande Conflito, na página 143, 144, Deus fala assim: a oposição é a sorte de todos aqueles a quem Deus emprega para apresentar verdades especialmente aplicáveis ao seu tempo. Havia uma verdade presente nos dias de Lutero? Presta atenção. Deus fala assim: havia uma verdade presente nos dias de Lutero? Qual era essa verdade presente nos dias de Lutero? A justificação pela fé. Lutero foi iluminado por Deus para levantar bem alto a bandeira da justificação pela fé e da Bíblia somente, e do sola Escritura. Havia uma verdade presente nos dias de Lutero, verdade de especial importância naquele tempo e hoje também. Há uma verdade presente para a igreja hoje. Grande Conflito, páginas 143, 144. Há uma verdade presente para a igreja hoje. Aleluia! Os que apresentam a verdade presente para este tempo não devem esperar ser recebidos com maior favor do que o foram os primeiros reformadores. O grande conflito entre a verdade e o erro, entre Cristo e Satanás, há de aumentar em intensidade até o final da história deste mundo. Grande Conflito 143, 144. Queridos, no dia 27 de setembro de 1540 surgiu então a Contra-Reforma, o jesuitismo. E preste atenção no voto feito pelos jesuítas. Eu vou ler para vocês. E aí a pessoa coloca o seu nome, agora na presença do poderoso Deus, da abençoada Virgem Maria,
Presta atenção neste voto do abençoado Arcanjo Miguel, do abençoado São João Batista, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e de todos os santos, das sagradas hostes celestes e para você, meu Pai espiritual, superior general da Sociedade de Jesus, fundada por Santo Inácio de Loyola, na Pontífice de Paulo III e pelo útero da Virgem Matriz de Deus e pelo castigo de Jesus Cristo, declaro e juro que Sua Santidade, o Papa, é o vice-regente de Cristo e é o verdadeiro e a única cabeça da Igreja Católica ou Igreja Universal por toda a terra, e que pela virtude de possuir as chaves da unificação e da perdição dadas pela Sua Santidade, pelo meu Salvador Jesus Cristo, Ele teve poder para destituir reis heréticos, príncipes heréticos, governos, estados, todo ser ilegal sem sua confirmação sacra pelo qual têm sido destruídos. Eu, portanto, declaro que ajudarei, assistirei e aconselharei todo ou qualquer agente da Sua Santidade em qualquer lugar, onde quer que se encontre, e darei meu melhor para extirpar os hereges protestantes. Percebam o voto jesuíta. Para extirpar, darei o meu melhor para extirpar os hereges protestantes ou doutrinas liberais e destruir toda pretensão de poderes legal ou outros. Eu também prometo e declaro que, não obstante sou excluído de assumir qualquer religião herética, a fim de propagar o interesse da Igreja-mãe, para assim manter segredo e assegurar em privado todos os seus comitês, vezes após vezes, o quanto eles me instruírem, e não divulgar diretamente ou indiretamente, por palavra, escrita ou qualquer circunstâncias, mas executar tudo que for dado em cobrança ou descoberto perante mim por você, meu Pai espiritual. Eu prometo e declaro que não terei opinião ou desejo de mim próprio, ou qualquer reserva pessoal, mesmo perante um cadáver defunto, sem hesitação, obedecerei cada e toda ordem que eu possa vir a receber dos meus superiores na milícia do Papa e Jesus Cristo. Que irei a qualquer parte do mundo, por qualquer coisa que tenha de fazer, sem murmurar, e serei submisso em todas as coisas que porventura me comunicarem. Agora presta atenção. Eu prometo e declaro, diz o voto, que eu, quando as oportunidades se apresentarem, farei guerra sem qualquer piedade. Guerra sem qualquer piedade, secretamente ou abertamente, contra todos os hereges protestantes e liberais, assim como sou dirigido para extirpar e exterminar eles da face de toda a terra, e que não pouparei, seja sexo, seja idade, nem condição, e enforcarei e estrangularei, esfolarei, ferverei, esmiuçarei e enterrarei vivo estes infames hereges. Se referindo aos protestantes, abrirei os estômagos e úteros das suas mulheres e esmagarei as cabeças dos seus bebês contra a parede, em ordem de aniquilar para sempre esta abominável raça. Meu querido irmão, é possível você imaginar pessoas que se chamam Companhia de Jesus, ou seja, a Ordem dos Jesuítas, fazerem um voto nestas palavras horríveis para destruir e acabar com o protestantismo? Meu querido irmão, tendo em mente este voto, nós poderemos considerar o que tem acontecido durante estes 506 anos, desde 1517 até hoje, 2023. Os jesuítas trabalharam para destruir o protestantismo. Protestantes foram açoitados, mortos, enforcados, queimados vivos aos milhares, mas sem sucesso, porque o protestantismo só cresceu e ganhou a Europa e ganhou o mundo. Porém, mais recentemente, os jesuítas decidiram mudar a tática. Já que a morte, a perseguição não surtiu o efeito desejado, eles mudaram a tática. Eles decidiram se unir aos protestantes na evangelização do mundo. Por isso, em 1994, foi assinado um documento de 24 páginas entre os jesuítas do Vaticano e os protestantes.
E o documento tem como título Católicos e Protestantes Juntos na Evangelização do Mundo. Essa foi a estratégia também usada por Satanás no quarto século. Vocês se lembram que nos primeiros séculos o Império Romano estava perseguindo os cristãos, mas não conseguiu destruir os cristãos, porque cada mártir, quando derramava o seu sangue, era como semente sendo plantada e germinando, e novos cristãos nasciam e surgiam, e o cristianismo só crescia com as perseguições. Então, no quarto século, Satanás mudou a sua estratégia, usou o imperador Constantino, fazendo com que ele proclamasse publicamente a sua conversão ao cristianismo. E Constantino transformou as catedrais pagãs em catedrais cristãs. E Constantino trouxe o Sunday, o dia do sol, guardado pelos pagãos, para dentro da igreja cristã, porque agora o imperador de Roma era cristão, ou seja, uma falsa conversão. Foi assim que ele instituiu o primeiro decreto dominical em 321. Em 321, o primeiro decreto dominical ordenando todos a descansarem no dia do sol. Meu querido irmão, assim Satanás agiu para destruir o cristianismo no quarto século, misturando-se com o cristianismo, fazendo-se de cristão. A mesma estratégia os jesuítas adotaram agora em recentes anos, unindo-se aos protestantes. Você se lembra daquele ditado: se você não pode vencer os seus inimigos, una-se a eles. Foi exatamente o que eles fizeram, uniram-se aos protestantes, se infiltrando nas igrejas, se infiltrando nos seminários de teologia, tornando-se um deles. Quando nós lemos a profecia de Apocalipse 13, quando nós lemos Apocalipse 13, versos 11 e 12, ficamos imaginando como isso poderia acontecer. Como é que essa profecia de Apocalipse 13, 11 e 12 poderia se cumprir? Sendo que, quando a profecia foi escrita no primeiro século, no final do primeiro século, quando João escreveu esta profecia lá na ilha de Patmos, não existia o papado ainda. Quem dominava o mundo era Roma imperial, não existia Roma papal. Não existia ainda a besta que subiu da terra, os Estados Unidos da América do Norte. Não existia também o protestantismo. Deus escreveu através da profecia a história do que iria acontecer no futuro. Hoje nós estamos nesse futuro, vivendo o futuro, vendo com os nossos olhos o cumprimento desta profecia. E meus queridos irmãos, o teólogo adventista J.N. Andrews foi o primeiro pastor adventista que interpretou a besta que subiu da terra como sendo uma aplicação aos Estados Unidos da América do Norte, a maior nação protestante do mundo. Mas quando J.N. Andrews fez esta aplicação, o protestantismo e o Vaticano estavam separados por um grande abismo. Existia um abismo entre o Vaticano e os Estados Unidos, ou seja, o protestantismo. Como é que esta profecia poderia se cumprir? Porque aqui em Apocalipse 13, 11 e 12 mostra a união, a parceria, a íntima relação que existe entre o papado e o protestantismo, entre o Vaticano e os Estados Unidos da América do Norte. Como é que esta profecia poderia se cumprir? Se existia um abismo separando os dois poderes. Queridos, primeiramente eles começaram aliciando Billy Graham. Os jesuítas começaram aliciando Billy Graham, trouxeram Billy Graham para dentro da maçonaria e o conduziram ao 33º grau da maçonaria. Porque os jesuítas controlam, têm o poder sobre a maçonaria. Eles fizeram de Billy Graham um maçom do 33º grau. Em pouco tempo, Billy Graham se tornou conselheiro dos presidentes americanos. Em pouco tempo. Considerando que a Igreja Batista do Sul dos Estados Unidos, eles apoiam a maçonaria, permitindo que os seus membros e pastores sejam maçons, ficou fácil para Billy Graham aceitar a maçonaria. Ele foi recrutado já no início do seu ministério por Henry Lucy. Henry Lucy era Knight of Malta, um cavaleiro de Malta, cavaleiro do Vaticano, e também foi recrutado pelo maçom judeu Bernard Baruch.
com propósitos ecumênicos. Quando você estuda a história, você consegue entender as razões por que Billy Graham recebeu um título de doutor honorário. Ele recebeu um título de doutor honorário da Ordem Beneditina Belmont Abbey College, tendo sido aprovado pelo jesuíta Charles Dulea, do Vaticano. De repente, meu querido irmão, Billy Graham começou a aparecer nos jornais do mundo todo e seu rosto apareceu na capa da revista Time no dia 25 de outubro de 1954. Existia um poder por trás colocando Billy Graham na capa da revista Time. Foi pela influência, pelos conselhos de Billy Graham que Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, enviou, escolheu e nomeou o primeiro embaixador americano no Vaticano em 1984, William Wilson. Esse foi o primeiro passo para reconciliar os dois poderes. Os dois poderes, a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. O jesuitismo do Vaticano com o protestantismo dos Estados Unidos. Meu querido irmão, por longos 117 anos, não havia nenhuma relação diplomática entre Estados Unidos e o Vaticano. Havia um abismo separando esses dois poderes, mas a profecia diz que eles iriam se unir no tempo do fim, fariam uma parceria para o domínio mundial. Essa é a profecia de Apocalipse 13. Foi em 1867 que o governo americano descobriu que um dos assassinos de Abraham Lincoln, lembram-se vocês, Abraham Lincoln, que foi assassinado, um dos assassinos era John Surratt. John Surratt era um agente do Vaticano. No dia 14 de abril de 1865, quando Abraham Lincoln foi assassinado, um dos assassinos, John Booth, foi perseguido e morto 12 dias depois. Porém, John Surratt fugiu para Montreal, no Canadá, foi escondido e protegido numa paróquia católica e depois o enviaram para o Vaticano. Queridos, em 1866, ali no Vaticano, John Surratt trocou de nome para John Watson e se tornou guarda-costa do Papa Pio IX. Creiam, pasmem, John Watson, um dos assassinos de Abraham Lincoln, ele se tornou um dos guarda-costas do Papa Pio IX. Você consegue acreditar nisso? Por que um dos assassinos de Abraham Lincoln recebeu asilo no Vaticano? Abraham Lincoln foi assassinado no dia 14 de abril de 1865 e logo em seguida, no dia 7 de julho de 1865, a mãe de John Surratt, a senhora Mary Surratt, foi condenada nos Estados Unidos por fazer parte deste complô, desta conspiração para a morte de Abraham Lincoln. Mary Surratt, ela foi morta, executada, enforcada no dia 7 de julho de 1865. Foi a primeira mulher enforcada pelo governo americano. 7 de julho de 1865, porque descobriram o complô do Vaticano, usando Mary Surratt e o seu filho, usando a casa de Mary Surratt para fazer as reuniões conspiratórias para a morte, o assassinato de Abraham Lincoln. Queridos, as relações entre Estados Unidos e o Vaticano foram rompidas por causa disso, no ano de 1867, e permaneceram rompidas por longos 117 anos. Por isso eu disse, havia um abismo entre o Vaticano e os Estados Unidos da América do Norte. Porém, começando com Billy Graham, o pastor protestante e maçom, o protestantismo americano foi sendo reconciliado com os jesuítas do Vaticano. Billy Graham foi, sem dúvida, o líder protestante que mais contribuiu para aproximar Estados Unidos, o protestantismo, do Vaticano. Apocalipse 13, Estados Unidos e Vaticano se unem através de um poder espiritualista chamado maçonaria. O cardeal católico de Boston, Richard Cushing, fez uma declaração interessante sobre Billy Graham. Ele falou assim: se eu tivesse meia dúzia de Billy Grahams,
eu não precisaria me preocupar com o futuro da Igreja Católica. Veja, os protestantes dos Estados Unidos, isto foi escrito no livro Grande Conflito, página 588. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo. Que abismo? Esse abismo que separava Vaticano e Estados Unidos, um abismo de 117 anos. Aqui diz: os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo. Porque foi em 1984 que Ronald Reagan, por conselho de Billy Graham, enviou o primeiro embaixador americano para o Vaticano, William Wilson. E, meu querido irmão, aqui diz: para apanhar a mão do espiritualismo. O que é que os protestantes fariam? Agarrariam a mão do espiritualismo. Maçonaria é espiritualismo. Através do espiritualismo maçônico, os Estados Unidos e o Vaticano foram reconciliados. Vou ler de novo. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritualismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano e sob a influência desta tríplice união: protestantismo, maçonaria e Vaticano. Este país seguirá as pegadas de Roma, conculcando os direitos da consciência. Grande Conflito, página 588. Seguindo o exemplo de Billy Graham, muitos líderes evangélicos protestantes dos Estados Unidos também se submeteram a Roma e também entraram para a maçonaria. Os principais líderes protestantes enterraram a reforma protestante, voltando para os braços da Igreja Mãe, Igreja de Roma. Um dos mais influentes pastores da América foi Robert Schuller, também 33º grau da maçonaria. Ele construiu a Catedral de Cristal Garden Grove, na Califórnia. Hoje esta catedral pertence à Igreja Católica. Em 1987, Robert Schuller disse: é tempo dos protestantes virem ao pastor, ou seja, o Papa, e dizerem: o que é que devemos fazer para voltarmos para o lar? O que devemos fazer para voltarmos para o lar? Robert Schuller falando dos protestantes voltando para o lar romano. Robert Schuller produziu um impacto enorme no ministério do atual pastor Rick Warren e também de Bill Hybels. Outro pastor americano famoso foi Norman Vincent Peale, também 33º grau da maçonaria. Ele foi o mentor de Robert Schuller. Norman Vincent Peale, através dos seus livros e através dos seus sermões, influenciou poderosamente o pregador famoso Joel Osteen, pastor da igreja Lakewood Church em Houston, no Texas, com 45 mil membros. Queridos, em 1994, 40 líderes protestantes assinaram o documento de 24 páginas, Evangélicos e Católicos Juntos na Missão Cristã do Terceiro Milênio. Só que nesse documento fica claro que os protestantes não podem evangelizar católicos, nem pregar contra o papado. Será que a reforma protestante realmente morreu, meu querido irmão, minha querida irmã? Ou Deus ainda tem na terra um remanescente fiel que sabe manejar a Bíblia e que conhece as profecias da Bíblia e que são ungidos pelo Espírito Santo e estão pregando as 3 mensagens angélicas? Deus ainda tem este remanescente na terra? Sim, um remanescente fiel que guarda os mandamentos de Deus e que prega as 3 mensagens angélicas, que é a verdade presente para os nossos dias. Como a justificação pela fé foi a verdade presente nos dias de Lutero, as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 são a mensagem presente para os nossos dias. Apocalipse 13, Apocalipse 14, Apocalipse 17, Apocalipse 18... essa é a verdade presente para os nossos dias. No livro Grande Conflito, páginas 143, 144, Deus falou assim: há uma verdade presente para a igreja hoje. Estou lendo o livro Grande Conflito. Os que apresentam a verdade para este tempo não devem esperar ser recebidos com mais favor do que o foram os primeiros reformadores. Você quer pregar as 3 mensagens angélicas? Então não espere por popularidade,
Não espere por apoio da igreja como um todo, não. Você vai ser perseguido. Você que prega a verdade presente para hoje, também não receberá maior favor do que os reformadores do passado. Queridos, o grande conflito entre a verdade e o erro, entre Cristo e Satanás, só vai aumentando em intensidade até o final da história deste mundo. Grande conflito 143, 144. Neste conflito, em que você está envolvido, meu querido irmão, minha querida irmã, pregando as 3 mensagens angélicas, neste conflito, nós, os que guardamos os mandamentos de Deus, seremos perseguidos cada vez mais. Esta é a profecia revelada em Apocalipse 12, 17. Em Apocalipse 12, 17 diz: e o dragão irou-se contra a mulher. Você não é um pregador popular. Você não é um cristão comum, porque você é um remanescente de Deus. É um cristão incomum. É um cristão impopular, perseguido, porque o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Alegre-se, meu querido irmão, minha querida irmã, porque você pertence ao remanescente de Deus, salvos pela fé em Jesus Cristo, feitos obedientes aos mandamentos de Deus, proclamando as 3 mensagens angélicas, preparando um povo para a segunda vinda de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixe-me orar com você. Meu Pai querido que estás nos céus, derrama sobre nós o Espírito Santo. Dá-nos a coragem, dá-nos a ousadia, dá-nos a determinação de ficar ao lado da fé em Jesus Cristo e da obediência aos mandamentos de Deus até o final. Que o Senhor nos batize com a chuva serôdia do Espírito Santo, ungindo os nossos lábios, usando a brasa viva que sai do teu altar para nos purificar dos nossos pecados, pelo sangue de Jesus Cristo, e ungir-nos para cumprir a missão. O Senhor perguntou para Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E a nossa resposta é a mesma de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. É o meu pedido, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.